Vamos iniciar agora a nossa aula de língua portuguesa. Hoje eu vou estar explicando um pouquinho algumas coisas que estão na página 46 até a 48. Me acompanhe aí. Bom, hoje a gente vai compreender um pouco sobre o uso do U ou do L nas palavras. Porque às vezes a gente se confunde um pouquinho, né? Claro que conforme a gente vai pesquisando as palavras, a gente vai entendendo, vai relembrando. Mas também tem algumas dicas, alguns truques, digamos assim, importantes que a gente pode nos ajudar no nosso dia a dia. Por exemplo, uma dica aqui que pode ser importante para vocês conseguirem identificar quando usar o U ou quando usar o L. Quando a palavra significar ação, ela vai terminar com U. Exemplo, viajou, beijou, namorou, cortou. São palavras que indicam uma ação. E quando a palavra não tiver uma ação, não indicar uma ação, vai terminar com L. Anel, legal. Outra dica aqui que eu acho que pode ser importante é quando a gente inverter do singular para o plural. Isso também pode nos ajudar. Por exemplo, quando o plural daquela palavra terminar com S, então quer dizer que a palavra termina com U. E quando o plural terminar com IS, quer dizer que o final da palavra... Por exemplo, a palavra mingau. Vamos colocar ela no plural. O certo é mingais ou mingaus. O certo é mingaus. Então, quer dizer que o final da palavra é com U, porque no plural ela termina com S. Agora a palavra legal, quando nós colocamos ela no plural, nós falamos legaus ou legais? Nós falamos legais. Então quer dizer que no singular o final dessa palavra termina com L, porque o plural está finalizando aqui com IS. Então, se vocês conseguirem fazer esse joguinho de identificar quando termina no plural com S ou IS, vocês vão conseguir identificar ela no singular com mais facilidade. Na página 47, vem falando de um texto que é sobre colorir. E aqui ele fala várias formas de como colorir. Colorir uma bandeira, colorir uma casa. Então, vai aí para a página 48. A gente quer falar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre palavra-chave. O que é palavra-chave? Palavra-chave é uma palavra central de um texto, é uma palavra que nós podemos identificá-la a todo momento, digamos que seja uma palavra forte, certo? Sendo assim, podemos dizer que a palavra-chave desse texto é colorir, porque quando você lê o texto, você vai perceber que nós vamos falar várias vezes dessa palavra e ela também vai ter sentido diferente. No texto, colorir vem trazendo vários sentidos, podendo ser pintar, avivar, renovar, sentir, construir, alegrar. Você tem que ter uma interpretação do texto, tá certo? Olha só, tem aí no livro de vocês algumas figuras. Vamos pensar aqui um pouquinho. Quando a gente vê aqui, quando a gente observa uma bandeira, bandeira do Brasil, o que ela nos relembra? Ela nos relembra respeito, obediência, não é verdade? E aqui, olha essa casa aqui muito bonitinha.
Quando a gente observa essa casa, vê toda ela bonitinha, né? A gente imagina que tá tudo arrumado aqui dentro. Então a gente imagina como ela pode estar decorada ou enfeitada lá dentro, né? E quando a gente vê aqui esse coração, a gente lembra o quê? De alegria, de amor. Então vai ter aqui algumas palavras que você vai completar para dar o significado a essas imagens que tá aí no livro. Tá bom? Aí logo abaixo vai pedir assim, na mesma página 48, preencha os dados do texto com as frases presentes na imagem. Você vai ver algumas imagens aqui, nesse quadro aqui. Aí ele está perguntando logo abaixo sobre o assunto. Eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho. O que é o assunto? É aquilo sobre o que se escreve. Ele está perguntando o que é o assunto. E aí, quando você observar na imagem, ele está indicando com algumas lupas. Então, o assunto, ele está indicando, o nome do assunto, ele está indicando com a lupa. Aí, ele está perguntando assim, o que é o tema? O que é o tema? O tema, deixa eu explicar para vocês, é o recorte do assunto. Vamos imaginar um tecido. A mamãe vai na loja e aí ela quer um tecido, mas ela precisa mostrar para outras pessoas. Aí ela pede um recorte, um pedacinho daquele tecido que é para que ela tenha algo para mostrar sobre o tecido maior que está na loja, que seria no caso a cor. Ela precisa mostrar a cor para as outras pessoas, entendeu? Então, o tema seria o recorte, uma pincelada do assunto. E o que seria o título? O título é o resumo das ideias centrais do texto. É um resumo. O título é mais fácil de você identificar qual é o nome do título, sabe por quê? Porque geralmente tem o título e embaixo sempre vem o nome do autor. Então, você vai conseguir identificar mais rápido qual é o título. E qual é o autor? É a pessoa que escreveu o texto, que geralmente, como eu já falei, vem abaixo do título. Então, o que é que você vai fazer? Você vai observar aqui essa imagem, aí você vai encontrar o assunto do qual estão falando, qual é o assunto, qual é o tema, né, que é uma frase menor, que esse tema ele centraliza todo o assunto. Qual é o título? Eu acho que para vocês vai ser mais fácil vocês identificarem o título, porque logo abaixo do título já vem o nome do autor. Vocês conseguiram entender? Tentem fazer e aí a gente vai estar corrigindo junto essa parte aqui, tá bom? Bons estudos para vocês. Beijos!